Queridos, nós temos refletido pelo domingo da manhã sobre a visão do discipulado. E é importante que nós ressaltemos que o discipulado é transformação. Você pode falar junto comigo? O discipulado é transformação. Vamos juntos? E veja o texto de Romanos capítulo 12, do verso 1 e 2, o que a palavra do Senhor nos diz sobre essa tônica desta manhã. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Vamos todos juntos? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, agradeço ao Senhor por esta manhã, de podermos abrir a Tua palavra, meditar e refletir neste desafio que temos hoje pela manhã. Que nossos corações, ó Deus, estejam abertos, sensíveis à direção que o Senhor tem para cada um de nós. Fala as nossas vidas, Senhor. Usa-me, ó Deus, para falar e ensinar somente a Tua palavra. E que assim, ó Deus, possamos viver a Tua palavra em nosso dia a dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Esta semana eu assisti um podcast onde estavam dois grandes cantores da música gospel. O irmão Rodolfo, que fez parte daquela banda Raimundos, que se converteu, ele dando o seu testemunho, e o PG, que por muitos anos esteve à frente da banda Oficina G3. E o testemunho desses irmãos é um testemunho muito forte, porque o testemunho deles, tanto de um como o outro, foi uma conversão muito profunda, foi uma conversão e uma libertação muito profunda que eles tiveram diante do Senhor. O PG, ele diz que começou a fumar com 12 anos de idade, com o pai dele dando o primeiro cigarro para ele. E que ao se converter, ele se converteu aos 17 anos, e aos 17 anos ele fumava já 3 carteiras de cigarro por dia. E quando ele foi para a igreja, ele foi para um encontro, e ali ele conheceu o Senhor Jesus Cristo, ele voltou e ele continuou tendo aquela vontade de fumar, começou a fumar, mas ele foi constrangido pelo Espírito Santo de Deus, e Deus virou e falou assim: você vai deixar esse negócio tão pequeno controlar e dominar a sua vida? Você conheceu um Deus tão grande, um Deus que pode te curar. E ali então ele diz que ele nunca mais fumou na vida dele. Já o irmão que pertenceu aos Raimundos, a história dele era mais pesada, com um nível de drogas mais pesado. O processo de libertação foi um tanto quanto rápido, 1 mês, mas foi uma libertação completa de todos os vícios, de todos os cigarros e de todas as coisas. Mas ele falou que a maior mudança que ele experimentou na vida dele foi ele e a esposa, que num lar onde só havia brigas e rixas, começou a haver então amor e perdão. E algo que ele nunca tinha feito na vida dele, que era pedir perdão para a esposa, ele começou a pedir. E algo que a esposa também nunca tinha feito, de pedir perdão para o marido, ela também pediu. E tudo isso foi proporcionado por discípulos de Cristo Jesus. Eles não se converteram em grandes cruzadas. O Rodolfo se converteu porque uma mulher crente trabalhava na casa dele e ela era cristã. E diz que ele chegava
ouvi ela cantando esses hinos, em especial Canta Minha Alma, que ele virou e falou assim: você é uma radiola travada nessa música, você só canta essa música? E ela virou e falou assim: porque eu só tenho algo para louvar e louvar ao meu Deus. E é cantar a minha alma ao Senhor Jesus e render-lhe toda a honra e glória ao Senhor. E assim, um testemunho de uma discípula de Cristo Jesus faz uma mudança na vida de um homem que era um dos maiores ícones do maior lixo de música de rock do Brasil. E é interessante isso, porque muitos cristãos estão se acostumando com o pecado. E eu e você não podemos nos acostumar com o pecado. Com nenhum tipo de pecado, com nenhum nível de pecado. Não podemos nos acostumar com a mentira, não podemos nos acostumar com a falta de zelo com a palavra de Deus, com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos nos acostumar em sermos escravos de nossos desejos carnais. Nós precisamos buscar a transformação das nossas vidas. E o discipulado é essa transformação contínua. Isso eu aprendi com o meu professor Shed, dando aula em Romanos, quando ele virou e disse, e afirmou categoricamente: a palavra de Deus, ela é inesgotável. Fala comigo, a palavra de Deus é inesgotável. Por mais que você ache que você conheça alguma coisa da palavra de Deus, isso não chega nem a 10% que o ensino da palavra de Deus tem para mim e para você. Dá para você entender isso? Nunca vai chegar, nós nunca chegaremos a compreender as profundidades das riquezas do nosso Deus poderoso para as nossas vidas. Por isso que nesta manhã, eu e você, nesse período da reforma protestante, nós precisamos voltar os nossos olhos e compreender que o discipulado, ele é transformador, ele tem que causar transformação. Na minha vida, uma pessoa que se converteu há 40 anos atrás, uma pessoa que se batizou há 40 anos atrás, e hoje, ainda mais, eu vejo que eu tenho muito mais coisas para aprender do Senhor Jesus Cristo, aprender da palavra do Senhor, quanto mais cada um de nós aqui nesta manhã. Quantos que começaram a sua vida cristã agora, nesses últimos anos? 1 ano, 5 anos, 10 anos, e muitos já se acham doutores. Pessoas que às vezes estão se achando com tantas e tantas coisas. Eu já sei. Querido, se você diz isso, você mente para você próprio. Você mente para você próprio. Por isso que a igreja, ela tem que ter como primazia o ensino da palavra de Deus. Por isso que os crentes têm que ter como primazia e ocupação principal o estudo da palavra de Deus. Nós não podemos nos acomodar com aquilo que já sabemos. Nós precisamos nos aprofundar, porque esse texto nos diz de uma maneira muito profunda: não se amoldem ao padrão deste mundo. Vamos falar juntos? Não se amoldem ao padrão deste mundo. Não se amolde às filosofias deste mundo. Não se amolde à cultura deste mundo. Não se amolde às ideologias deste mundo. Não existe ideologia A, B ou C que é maior que a palavra de Deus. Nós somos cristãos que seguiam única e exclusivamente pela palavra de Deus, e ela é fonte inesgotável de ensino para as nossas vidas. Se nós lermos a Bíblia todos os dias, se lermos e tivéssemos a capacidade de ler os 66 livros da Bíblia todos os dias, durante quantos anos você vivesse, todos os dias algo novo Deus teria para falar com você. Qual outro livro que você conhece assim? Qual outro livro que durou gerações e gerações como a palavra de Deus? Qual outro livro que você conheça
que tenha sido traduzido mais do que a Bíblia? Qual outro livro que você possa conhecer que tenha levantado inúmeros e inúmeros investigadores, inúmeros e inúmeras pessoas, universidades, para tentar descredibilizar esta palavra, mas que foram frustrados em todas as suas iniciativas? Esse é um livro incomum, inigualável, insuperável, a palavra de Deus. Eu e você não podemos nos amoldar com nada deste mundo. Nós precisamos buscar ser transformados pela palavra de Deus. Nessa semana da Reforma, quando nós lembramos as 5 solas da Reforma, somente a graça, somente a fé, somente Jesus Cristo, só a Deus toda a honra e toda a glória, e somente as Escrituras. Nós precisamos, como cristãos, entender que isso faz parte da vida de discipulado. O meu crescimento espiritual e o seu crescimento espiritual não vai se basear em nossos méritos ou esforços, mas se baseia única e exclusivamente na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia, Efésios 2:8. O apóstolo Paulo diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Amém, irmãos? O discipulado e o crescimento espiritual é dom de Deus, é graça de Deus. Então a nossa jornada de fé em Cristo se inicia-se quando nós nos sustentamos na graça de Deus. Amém, irmãos? Não é no mérito. Ah, pastor, eu estou orando, estou jejuando, eu sei agora que Deus vai abençoar. Não, irmão. Joga essa estupidez fora. Se sustente em Cristo Jesus. Mas isso não quer dizer que você não tem que orar, não tem que jejuar, não tem que dizimar, não tem que frequentar a igreja. Mas o problema é que a gente está tão enfronhado nessa cultura de barganha, dessa cultura de toma lá, dá cá, que a gente leva isso para a nossa vida espiritual. Então a gente vem para a igreja, a gente quer que Deus faça alguma coisa para nós de diferente. E isso, queridos, é paganismo. Isso é paganismo. Deus rejeita isso. Nós devemos vir à igreja para adorar o único e verdadeiro Deus. Amém, irmãos? Para testemunhar e dizer a todas as pessoas: eu sou de Jesus, aleluia. De Cristo Jesus, meu Senhor. Não quero falhar, mas quero falar. Quero viver e andar com Cristo Jesus todos os dias. Amém, irmãos? Que essa seja a sua motivação. Hoje é domingo, hoje é dia que eu vou então louvar e adorar ao meu Deus com o povo dele, porque ele tem feito coisas maravilhosas, porque pela graça eu tenho sido salvo. Charles Spurgeon, ele fala: a graça não é algo que se pode comprar, é um dom gratuito do Pai Celestial para aqueles que confiam em seu Filho. Amém? Você confia em Jesus? É graça, graça maravilhosa dele. A graça ele oferece a mim e a você naquela cruz em Cristo Jesus. E hoje que vamos celebrar a mesa, lembrando desse sacrifício, mais do que nunca então precisamos falar da graça de Deus. Somos salvos pela graça. Fale comigo: somos salvos pela graça. Coloca a mão no seu coração e diz assim: eu sou salvo pela graça em Jesus Cristo. Só Ele que nos salva. A segunda lição dessa manhã que eu e você precisamos entender é um marco, só a fé. Foi o que Lutero disse: o justo viverá pela fé. Vamos falar juntos? O justo viverá pela fé. Romanos 1,17. O que é a fé? Olha essa interpretação de Martinho Lutero. A fé é um salto na escuridão.
com a certeza de que estamos pulando nos braços de Deus. Amém? Você tem coragem? Você tem coragem? Vou ler novamente. A fé é um salto na escuridão, com a certeza de que estamos pulando nos braços de Deus. Então, a fé é o meio pelo qual nos apropriamos da graça e vivemos por ela. E como discípulos, nós precisamos confiar em Deus em todas as nossas áreas, em todas as áreas da nossa vida. É a fé que nos deixa seguir em Cristo Jesus. É pela fé que nós somos capazes de enfrentar os desafios da vida. É pela fé que nós podemos experimentar o poder de Deus. É pela fé que nós vencemos as nossas fraquezas. É pela fé que conseguimos atravessar o vale da sombra da morte. É pela fé que eu e você experimentamos a graça sem par de Cristo Jesus. Somente a fé em Cristo Jesus. Não é a fé na igreja. Não é a fé em um pastor. É a fé em Cristo Jesus. Amém? Coloca a mão no teu peito e diz novamente, fecha os teus olhos e fala isso com profundidade no seu coração. A minha fé está firmada em Jesus Cristo. Vamos falar com mais fé, igreja. A minha fé está firmada em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Quantas pessoas que acham que a fé delas é porque vão fazer uma campanha, é porque vão fazer uma novena, vão fazer algum tipo de sacrifício, sendo que a nossa fé deveria ser o que Jesus nos disse, entrar no nosso quarto e levar a Deus as nossas súplicas, e experimentar dele essa graça poderosa. Isso é fé, amém, irmãos? Isso é fé. Você entra no teu quarto e ora ao teu Pai. Diz que o lugar onde mais se tem notícia se chama salão de beleza. Será que é assim mesmo, irmãs? Diz que chega ali é terapia, né? As mulheres contam tudo e mais alguma coisa. Faz isso não, querida irmã. Que o lugar da tua terapia seja o teu quarto secreto com Cristo Jesus. Amém? Oh, querida irmã, se você aprendesse a colocar os teus joelhos dobrados e suplicar diante de Deus e deixar ali, esse é o salto no escuro, e deixar ali, só se levantar aliviada, porque você depositou nas mãos do grande e poderoso Deus. Amém, irmãos? Você sai dali revigorado, você sai ali cheio do Espírito Santo, você sai dali fortalecido para enfrentar qualquer batalha, para enfrentar qualquer luta na tua vida. A terceira lição desta manhã é que o discipulado envolve transformação e crescimento contínuo. 2 Coríntios 3,18 tem um texto que ele é profundo. Ele diz assim: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o seu Espírito Santo. Aleluia! Aleluia, igreja! Entrar na presença de Deus é você ter entendimento que o Espírito Santo está invadindo a tua vida para te encher. Lá em casa tem um filtro. Daí de vez em quando abro as duas torneirinhas, que tem água gelada e água sem gelo, né?
Aí vai chegando perto, eu fecho uma, mas de repente eu esqueço de fechar a outra. Se é alguém assim igual eu, meio lerdo, aí derrama. Aí enche aquele potinho, derrama e vai derramando. Aí tem um armário lá embaixo, dá uma trabalheira, irmãos, porque daí molha o armário lá embaixo também. Aí eu tenho que ir lá secar e tal, eu tiro todas aquelas coisas. E um dia desse eu estava pensando assim, Senhor, eu gostaria que o Teu Espírito Santo viesse sobre a minha vida assim. Fosse derramando, fosse transbordando, e fosse transbordando para todos os lugares, em todos os meus encontros, em todos os meus relacionamentos, todas as vezes que eu abrisse a minha boca, todas as vezes que eu me encontrasse com alguém, o Espírito Santo estivesse jorrando na minha vida. Essa tem que ser a nossa oração nesse tempo, querido irmão, querida irmã, amém? Para de reclamar. Para de falar que a vida está dura, que a vida está difícil. Para de ficar achando que as coisas estão complicadas. Sabe por que está complicado? Porque está faltando tempo com Deus. Sabe por que você está reclamando? Porque você está carregando os seus fardos pesados e não está depositando naquele que pode transformar os teus fardos pesados em fardos leves. Aleluia, igreja. Só Jesus pode fazer isso, e Ele faz isso, e essa transformação, muitos crentes estão abortando em suas vidas, muitos crentes estão deixando de procurar. Deus não espera a nossa perfeição, mas Ele quer ver o nosso espírito quebrantado, amém? Porque aquele que tem o espírito quebrantado, esse sim verá o Senhor, verá a Deus. Como discípulos, então, devemos buscar uma vida de arrependimento, de renovação diária, permitindo que Deus molde o nosso caráter, molde a nossa vida, molde as nossas atitudes, molde o nosso linguajar, molde a maneira como nós nos relacionamos, para que todos lembrem-se de que nós servimos um Deus vivo, um Deus poderoso, para que todos se lembrem que o Espírito Santo está trabalhando em nós, para que todos se lembrem que podem confiar num Deus vivo e poderoso. Desde abril de 2002, eu e a Soraya não passamos uma semana sem ir para o hospital, não por causa de nós. Às vezes é minha mãe, às vezes é o meu sogro, às vezes é minha sogra, às vezes é um irmão. Acabamos de tirar a minha mãe do hospital, ficou 10 dias na UTI. 50 dias atrás ela ficou 10 dias de novo na UTI. Ontem corremos com meu sogro para o hospital, ficamos ontem quase o dia todo no hospital. Saímos de lá com as nossas filhas. Encontramos com uma família e falaram assim, vocês estão tão felizes. Eu falei, mal sabe o que está acontecendo. Mas a nossa alegria não é por nós, a nossa alegria vem do Senhor. Amém, irmãos? Como eu gostaria que você experimentasse essa alegria de Deus na sua vida. Como eu gostaria que você entendesse que a tua alegria não está nas coisas, não está nas pessoas, não está na condição desse país, dessa política, não está das coisas estarem perfeitas dentro de casa. A nossa alegria se chama uma pessoa, Jesus Cristo. Como eu gostaria que você entendesse que é ser cheio do Espírito Santo para ter a alegria e a paz que excede todo o entendimento. Não tem outro lugar que você vai encontrar esta paz. Não tem outro lugar que você vai receber esta paz, que é capaz de fazer com que você, passando pelo vale da sombra da morte, sabe que no final Deus está preparando o teu banquete, aleluia. É assim que o cristão vive, ele vive pela fé, ele vive pelo Espírito Santo. E se você começa a buscar então Cristo assim, você vive então impulsionado para amar as pessoas. Não seja aquela pessoa que diz no final da sua vida, eu prefiro cuidar de cachorro do que
cuidar de pessoas. Eu gosto mais dos animais do que de gente. Você está doente. Tua alma está doente. A tua alma não tem Deus. Porque quem tem Deus, olha para as pessoas e fala, elas precisam de Deus. Lembram que Jesus estava cansado? Tinha ficado o dia inteiro expulsando o demônio, pregando, ajudando as pessoas. Os discípulos estavam exauridos e os discípulos entraram no barco. Jesus falou, tá bom, vocês podem ir, eu vou ficar aqui. E Jesus diz, eles estão como o quê? Como ovelhas sem pastor. Lucas registra que ele viu nos olhos de Jesus compaixão. Os teus olhos estão transmitindo o que, meu irmão e minha irmã? Diz que os olhos são a janela da alma. Os teus olhos transmitem compaixão. Ou os teus olhos já são olhos de vidro, para a dor que a pessoa sente, para o sofrimento que um atravessa. Ontem eu vi um negócio, eu tenho que falar. Se você não gostar, você me perdoa, mas eu vou falar. Que eu fiquei assim, indignado. A gente foi lá na feirinha da Lua, porque a Soraya, eu queria comer uma torta. Não consegui comer a torta. Tinha 200 e tantas pessoas na minha frente. Eu comi uma outra torta, estava tão gostosa quanto aquela. Mas eu não deu para esperar 200 pessoas, né, gente? 200 pessoas é difícil, né? Vou outro dia tentar chegar mais cedo para ver se eu experimento essa tal torta. Passa uma mulher com um carrinho que as minhas filhas não teve. Eu olhei, eu falei, gente, esse carrinho deve ser caro, né? Aí eu olhei e dentro do carrinho tinha um cachorro. Um cachorro. Um cachorro. Não dou conta disso. Isso é doença para mim. Isso é doença. Isso é doença. No mundo que a gente vive. Pergunta para o irmão Josemar, para a irmã, se todo domingo lá não bate alguém lá com 2, 3 crianças do colo pedindo comida? No mundo que a gente vive? No mundo que a gente vive, gastar R$1.000 com pet. Está certo isso não, irmão? Está certo isso não? A irmã Karina está dando testemunho de uma amiga dela que está com depressão. Aí ela foi lá no Lar Batista de Crianças. E o pessoal tinha falado, vai ajudar lá. Daí ela falou, não, eu estou com depressão. Aí a pessoa virou e falou assim, vai lá que você vai ser curada. Daí ela chegou lá, aí tinha uma garotinha de 15 anos. Ninguém ia fazer festinha de nada para ela. Aí ela chegou no trabalho e virou e falou assim, tem uma menina que está lá no Lar Batista, ela vai fazer 15 anos. Vocês me ajudam a fazer a festinha de 15 anos? E ela foi. Gente, ficou chique. Ficou tão bonito. A gente não pode mostrar as fotos, porque são fotos de 10 anos. 10 anos. A gente não pode mostrar as fotos porque é foto de criança. Mas a irmã que está com depressão, de tanto trabalhar, agora vai e diz que foi o dia mais feliz da vida dela, mais alegre. E agora ela está pensando em adotar uma criança. Olha, glória a Deus, amém, irmãos? Você está aí sofrendo. Você tem uma casa própria, você tem um lugar para você dormir, você tem condição de ter o seu alimento todos os dias, você tem tantas e tantas coisas na sua vida, e está aí reclamando da sua vida, da sua história. Hoje tem 16 crianças que não têm um lar, que não tem alguém para chamar de pai e mãe. Tem gente que tem filho e ainda está reclamando dos filhos, que é custoso, que não sei o quê. Não, irmão.
Limpa o joelho ralado do teu filho. Glória a Deus, amém? Glória a Deus. Porque o Evangelho de Cristo nos faz ser apaixonados pela obra dele. Olha o que Tiago diz, Tiago 2, 14, 17. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se não tem obras? A fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. E fé, obra no reino de Deus é olhar para o próximo, amém? Compaixão, fala para mim, compaixão. É amar o próximo, é cuidar do próximo. Dietrich Bonhoeffer diz que a fé sem obras é uma fé morta, porque nega o Cristo vivo. Nessa manhã que nós celebramos então a ceia do Senhor, reconhecendo os méritos da nossa salvação em Cristo Jesus, nós somos desafiados a entender que a obra que Cristo começou em nós precisa continuar, porque nós não podemos nos amoldar a este mundo, a este espírito de época. Nós precisamos ser transformados de graça em graça, sustentar a nossa fé em Cristo Jesus e na palavra de Deus todos os dias, ter a palavra de Deus como nosso guia, como a nossa bússola, como a nossa direção. Isso nos desafia a uma constante renovação de mente, de fé, de esperança, de crescer à estatura de Cristo Jesus, não de homens, a estatura do nosso Mestre, que viveu o exemplo de amor que devemos seguir, eu e você. Ele nos ensinou a como devemos amar, sendo ultrajado, xingado naquela cruz, cuspido, ele olha e faz uma única oração a Deus: mata eles. Não, perdoa-lhes, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Só alguém cheio do Espírito Santo é que pode fazer essa oração. E eu e você estamos aqui neste mundo para mostrar e ensinar às pessoas que Cristo está em nós, amém? E Cristo estando em nós, Ele nos transformou, para que outras pessoas possam ser transformadas em Cristo Jesus. Os verdadeiros discípulos de Cristo Jesus, então, são cheios de graça, cheios de fé, têm as suas mentes pela palavra de Deus, têm compaixão pelas vidas, manifestam a glória de Deus e caminham dia após dia na presença do Deus Todo-Poderoso. Meu convite para você nesta manhã, que agora vamos celebrar a mesa do Senhor, é que você não se amolde. E se você tem vivido amoldado neste mundo, nesse espírito de época, agora é o momento de a sua autoavaliação. Se os seus anseios e desejos não é ser mais cheio de Deus, mais cheio do Espírito Santo, você tem o seu momento de pedir perdão, se reconciliar com o Pai nesta hora. Se vocês têm andado distante do caminho de Cristo, se você está cheio de fados, de angústias, este é o momento de você colocar diante do Senhor a sua vida e experimentar o rio do Espírito Santo sobre a tua história. E deixar o Espírito Santo te transformar, renovar o teu viver, renovar a tua vida. Se com os teus lábios você não tem louvado e exaltado tanto a Cristo Jesus, Loven Hill, um autor britânico, ele diz assim: o inimigo detesta quando você louva, porque quando você louva, você anula o poder das trevas. Olha que coisa tremenda. Quando você louva a Deus, você declara para todos sempre que Ele é o teu Senhor, Ele é o teu poderoso, Ele é o teu sustentador. Então anula hoje o poder das trevas na tua vida. Anula hoje.
qualquer espírito de morte, de automutilação, qualquer espírito de autodepreciação, de baixa estima, qualquer espírito que está circulando na tua mente, de você se sentir incompetente, se sentir ruim, se sentir desprezado. Cristo hoje quer te libertar. Cristo hoje quer passar com a graça dele sobre a tua vida e dizer que você pode ser nova criatura, cheio do Espírito Santo de Deus, e começar a viver uma vida de fé, com a graça, com a paz, para que você possa deixar fluir rios de água viva no teu viver. Feche os teus olhos nesse momento, fala com Deus, fala com Deus. Não endureça o teu coração. Hoje você veio aqui para fazer um ajuste com Cristo. Hoje você veio aqui para se derramar diante de Cristo. Hoje Cristo quer fazer uma transformação em você. Deixa Ele fazer essa obra que Ele pode fazer. Deixa Ele derramar sobre você a graça dEle, a graça que cura, a graça que restaura, a graça que nos dá esperança, a graça que nos leva a viver um outro nível de vida. Cristo quer te tornar um verdadeiro discípulo, para você discipular outras pessoas. Você sair desse mundinho ensimesmado, esse mundinho pequeno do seu egoísmo, desse mundinho pequeno das suas desculpas, desse mundinho pequeno da tua incredulidade, para você viver no centro da vontade de Deus, para experimentar aquilo que de fato é bom, é perfeito e é agradável para a tua vida, que se chama o centro da vontade de Deus. Se você quer colocar agora a sua vida diante do Senhor, levanta a sua mão. Eu quero orar por você nessa hora. Levanta a sua mão. Amém, Jesus. Amém. Pai, eu coloco essas vidas que hoje, ó Deus, levantam as suas mãos e dizendo, ó Deus, que querem viver no centro da tua vontade. Que hoje, ó Deus, caia por terra, em nome de Cristo Jesus, ó Pai. Todo espírito maligno, ó Deus, que vem trazendo distorções na mente, que caia por terra as angústias, ó Pai, em nome de Jesus. Que hoje, ó Deus, ao se levantarem daqui, ó Deus, se levantem homens e mulheres, ó Deus, transformados, ó Deus, restaurados pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai. Que hoje, ó Deus, ao se levantarem, saiam, ó Deus, te louvando e exaltando e declarando que Tu és santo, 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 que Tu reinas e reinarás para todo sempre. Declarando, ó Deus, que Tu és o Espírito Santo da vida, que nos enche do amor, da paz, da alegria, da amabilidade, da capacidade, ó Deus, de ter ânimo, ó Deus, em meio a todas as circunstâncias da nossa vida, Senhor. Que saiam hoje, ó Deus, renovados em sua fé, que saiam hoje, ó Deus, alicerçados pela Tua palavra, crendo, ó Deus, na esperança que vive, que reina, que o Senhor deixou para nós. Que todos quanto receberem e confessarem que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, um dia viverão para toda a eternidade, e viverão na Tua santa presença para todo sempre, no lugar onde não haverá mais pranto, dor, ranger de dentes, mas nós Te adoraremos para sempre e sempre. Toma essas vidas, Senhor, que levantaram suas mãos, e encha-os com o Teu poder, em nome de Jesus. Amém.